Olá, como vai? Gengis Khan, um dos mais famosos e misteriosos comandantes de todos os tempos. É mais conhecido por seu túmulo. Pode isso. Sabe por quê? Permaneceu desconhecido por séculos. No entanto, parece que os cientistas finalmente o encontraram. Bom, mas antes, quem foi Gengis Khan? Você sabe? Com certeza foi um grande e reconhecido guerreiro, mas o quão bom ou mau ele foi? E o mais importante, o túmulo encontrado é realmente de Gengis Khan? Será? Gengis Khan viveu uma vida longa o suficiente para um comandante de sua época e morreu aos 65 anos. Não se sabe com certeza como ele morreu. Se foi uma doença súbita ou do clima enfrentado no território Tangut, que ele havia conquistado pouco antes da sua morte, ou se foi devido a uma queda de cavalo. Em qualquer caso, isso aconteceu em 1227. Um pouco longe, não? Bom, antes de morrer, Gengis Khan ordenou que ele fosse enterrado em um local onde ninguém pudesse encontrar seus restos mortais. De acordo com várias fontes e lendas, após sua morte, o corpo de Gengis Khan foi levado de volta à Mongólia, ao local do seu nascimento, onde hoje continua sendo a Mongólia. Aparentemente, ele foi enterrado perto do rio Onon, onde Gengis Khan cresceu e nasceu. No entanto, ninguém sabe exatamente onde está a tumba ou o túmulo do líder. Segundo uma das lendas, para que não houvesse testemunhas, alguns escravos foram escolhidos para enterrar o líder, acompanhados por alguns soldados apenas, e numa vala comum. Aquele mesmo local, por pouco mais de um dia, teria sido o cenário continuado da guerra, que ainda não havia cessado. Com os cavalos indo e voltando da sepultura, passando sobre ela, qualquer característica do que poderia ser uma tumba desapareceu. Além do mais, no final da guerra, a região teria sido coberta por novas árvores, plantadas pelo povo do mesmo clã do falecido líder. Uma outra lenda, ainda mais louca, diz que um curso d'água foi desviado para cobrir o local exato onde Gengis Khan havia sido sepultado, para que nunca mais fosse encontrado. As únicas testemunhas sobre o local, não importa qual das lendas seja mais plausível, foram mortas na guerra, sem antes terem sido questionadas sobre o destino do seu líder. Como consequência, jamais apareceu qualquer indivíduo desde aquela época que, ao menos, comentasse ou afirmasse saber onde estava o túmulo de Gengis Khan. Simplesmente desapareceu do mapa. No entanto, recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta muito interessante. Tudo começou a partir das obras em uma estrada próxima ao rio Onon, na região das montanhas Khenti. Eles descobriram um túmulo coletivo contendo os restos mortais de dezenas de pessoas que estavam deitadas em uma grande estrutura de pedra. Especialistas em arqueologia foram chamados para lá e descobriram que o local era um túmulo real mongol, datado do século XIII. Dado o local do túmulo coletivo e a datação, apenas Gengis Khan poderia ter tido tal enterro. Além disso, os cientistas concluíram que os muitos esqueletos provavelmente pertenciam aos escravos que foram mortos pelos guerreiros antes de deixar o local central. Acredita-se que o ano da morte de Gengis Khan tenha sido, segundo os antigos registros, em 1227 d.C. A datação feita nos restos encontrados em Onon parece coincidir com tais registros, mas ainda há muito que ser feito, no sentido de confirmar se ele também estaria entre os sepultados. Mas além da incerteza que paira no ar, o processo não é tão simples, uma vez que não há DNA para ser comparado. A respeito disso, os pesquisadores terão que definir diferentes parâmetros a fim de chegarem aos resultados. Mas
como ele teria morrido, hein? A forma como ele morreu também é envolta em certo mistério. Uma das versões tem a ver com um antigo texto chamado de A História de Yuan, que teria sido encomendado ainda durante a dinastia Ming da China e que até agora parece ser o mais convincente. O texto afirma que entre 18 e 25 de agosto de 1227, durante a última campanha de Gengis Khan contra o Xia Ocidental, ele se sentiu mal, com uma febre que o matou 8 dias após o início da doença. Pesquisas anteriores sugeriram que ele contraiu febre tifoide, mas outros pesquisadores observaram que não houve menção a outros sintomas típicos da doença, como dor abdominal e vômitos. Os cientistas diagnosticaram Gengis Khan não apenas observando seus sinais clínicos, mas também usando informações sobre as doenças que as tropas mongóis e seus inimigos sofriam na época, bem como conhecimentos modernos sobre os tempos de aparecimento de doenças transmissíveis. Eles descobriram que seus sintomas correspondiam aos da peste bubônica, que prevalecia naquela época. De acordo com antigos relatos, o título de Senhor do Universo, ou seja, Gengis Khan, foi-lhe dado em 1206, após vencer seu melhor amigo de infância, Yamuka, em 1204, e unir as tribos nômades mongóis. Até então, ele era conhecido por seu nome de batismo, Temujin. A batalha contra Yamuka é uma passagem interessante no currículo do guerreiro mongol. Temujin e Yamuka foram amigos de infância e, por um tempo, lutaram juntos para unir as tribos mongóis. No entanto, eles se tornaram rivais quando Yamuka se autoproclamou líder dos mongóis e se recusou a reconhecer Gengis Khan como seu superior. Em 1201, Yamuka foi eleito Gur-Khan, o governante universal dos mongóis, pelos líderes das 13 tribos que eram hostis a Gengis Khan. Isso levou a uma batalha épica entre as forças de Gengis Khan e Yamuka no Vale de Ergun, em 1204. A batalha foi conhecida como a Batalha dos 13 Lados e terminou com a vitória de Gengis Khan. Durante a épica batalha, Gengis Khan usou uma estratégia inteligente para fazer com que Yamuka pensasse que estava enfrentando um exército muito maior. Ele ordenou que cada um dos seus soldados acendesse 3 fogueiras, fazendo com que parecesse que havia 3 vezes mais soldados do que realmente havia. Essa tática enganou Yamuka e suas tropas, permitindo que Gengis Khan obtivesse uma vitória decisiva na batalha. Yamuka foi capturado por suas próprias tropas e entregue a Gengis Khan, que o executou em conformidade com suas leis. Foi somente após isso que ele deu início à sua maior criação, o Império Mongol, um aglomerado impressionante e difícil de imaginar. O império era tão grande que incluía povos muito diferentes que não tinham nada em comum entre si. A conquista de terras foi incrivelmente rápida. Em 25 anos, Gengis Khan conseguiu conquistar mais terras e povos do que os soldados do Império Romano em 400 anos. Mas você sabe o quão grande foi o Império Mongol? Foi o maior império continental da história do planeta, se estendendo da Europa Oriental ao Mar do Japão e da Novgorod, à Ásia Oriental. Sua área era de cerca de 33 milhões de quilômetros quadrados, mais do que toda a área da África. Em geral, o império ocupava 22% da área total do planeta. O Império Mongol era tão grande que, após sua queda, outro império surgiu dele, o Império Yuan chinês, bem como outros grandes territórios. Mas como exatamente ele conseguiu fazer tudo isso? Vou contar um pouco mais tarde, mas primeiro vou contar por que Gengis Khan se tornou o que o mundo lembra dele. Dizem que todos os nossos problemas e traumas vêm da infância.
e os casos nela se tornam uma exceção. A infância do maior comandante do Oriente foi muito difícil. De acordo com a história, Temujin nasceu em uma área chamada Delumboldak, no norte da Mongólia, e acredita-se que ele tenha descendido de Kabul Khan, da clã Bojijin. Durante sua juventude, ele experimentou todas as dificuldades e desafios da vida na estepe mongol. Quando ele tinha 9 anos, o clã inimigo Tatar foi acusado de ter envenenado seu pai, Yesugei, e seu próprio povo mais tarde expulsou sua família, forçando sua mãe e seus irmãos a sobreviver sozinhos. Até mesmo os conhecidos se recusaram a ajudar a família. Temujin teve que caçar e pescar para sobreviver. E quando adolescente, ele matou seu meio-irmão por roubar sua comida. Quando Temujin era adolescente, foi raptado por uma das clãs rivais, junto à sua jovem esposa futura. Até certo ponto, ele era um prisioneiro, mas essencialmente feito de escravo por quase todo o tempo. Temujin chegou a ser castigado com uma coleira, que consistia de 2 tábuas de madeira com um buraco para o pescoço que eram apertadas juntas. A coleira era um castigo pesado, uma vez que ele não podia beber água nem espantar uma mosca que pousasse em seu rosto. Mas, de alguma forma, Temujin conseguiu escapar e se esconder com sua família. Talvez tenha sido sua infância difícil que o levou a querer se vingar do mundo inteiro, e é por isso que Gengis Khan conseguiu conquistar terras e povos tão rapidamente e com tanta efetividade. Em primeiro lugar, Gengis Khan tinha um exército leal de nômades das estepes. Eles podem não ter tido armas avançadas, mas tinham disciplina de ferro que o Khan estabeleceu para muitas transgressões, entre elas a pena de morte para quem não cumprisse as regras. Além disso, essas regras se estendiam de forma coletiva. Por exemplo, se um dos 10 guerreiros se recusasse a entrar em batalha na guerra, não apenas ele seria executado, mas todos. A história relata que Gengis Khan era um líder que prezava pela cooperação e ajuda mútua entre seus guerreiros. Ele também garantia que todos estivessem prontos para a batalha, mesmo punindo pequenas falhas, como não ter uma corda de reposição. A disciplina era rigorosa e as punições eram severas. Por outro lado, as guerras lideradas por Gengis Khan foram tão cruéis quanto o próprio líder. Muitas das campanhas foram completamente desumanas, com os guerreiros não apenas conquistando cidades, mas também as incendiando até o chão e exterminando toda a população. Alguns povos se renderam antes mesmo da batalha e se juntaram às guerras de Gengis Khan para sobreviver. Além disso, Gengis Khan lidava com seus inimigos e aqueles que o ofendiam de maneira muito dura. Isso é melhor exemplificado pela história da cidade persa de Merv, que se recusou a se render e se juntar ao Império Mongol. Quando os persas tentaram resistir à invasão mongol, eles mataram o cavaleiro de Gengis Khan com um arco e flecha. Em retaliação, as forças de Gengis Khan atacaram a cidade novamente e destruíram tudo em seu caminho, nivelando-a completamente. Apenas 400 artesãos foram deixados vivos. Dessa forma, é possível concluir que Gengis Khan foi um líder com características distintas. Ao mesmo tempo em que valorizava a cooperação entre seus guerreiros, suas campanhas militares foram marcadas por crueldade extrema. Após cada invasão de Gengis Khan, literalmente montanhas de ossos eram deixadas para trás, nas cidades. De acordo com pesquisadores, Gengis Khan é indiretamente ou diretamente responsável pela morte de, no mínimo, 4 milhões de pessoas. Mas há quem diga que o número possa chegar a 60 milhões.
Um disparate muito grande, mas qualquer número que se diga entre essas quantidades parece ser válido. Gengis Khan exterminou cerca de 1/10 da população mundial da época. Às vezes, as tropas de Gengis Khan matavam seus inimigos de maneira especialmente cruel, como aconteceu com a captura do antigo estado de Khorasan, na Ásia Central. Inicialmente, Gengis Khan tentou estabelecer relações pacíficas em Khorasan e enviou diplomatas que esperavam estabelecer rotas comerciais, fortalecer laços diplomáticos e, através do carisma, poder usar livremente o grande caminho da seda que passava pela região e tinha grande importância em termos econômicos. Mas o governante de Khorasan não acreditou neles e considerou que os diplomatas eram parte de uma conspiração mongol e os executou. Ele também matou o próximo grupo que poderia ter sido enviado para negociações. Eventualmente, seu enorme exército atacou e destruiu completamente Khorasan. Mas isso não foi suficiente para Gengis Khan. Depois da vitória, ele enviou mais 2 forças para queimar cada castelo, cidade e fazenda em Khorasan e garantir que não houvesse o menor sinal do Estado na história. Segundo a lenda, Gengis Khan até mudou o curso do rio para que ele fluísse pelo local onde o governante de Khorasan nasceu. Isso, inclusive, coincide com uma das lendas sobre o local de sepultamento de Gengis Khan. Lembra-se? É paradoxal que Gengis Khan não tenha feito justiça com todos aqueles que cruzaram seu caminho. Houve um caso, por exemplo, ocorrido em 1201, em uma das inúmeras batalhas. Um arqueiro chamado Zurgadai enfrentou bravamente o exército mongol, dizimando um bom número de soldados de Khan. Inclusive, quase teve sucesso com o lendário líder guerreiro. No entanto, Gengis Khan não só conseguiu escapar dessa, como também vencer a batalha. Ele próprio exigiu que todos os prisioneiros fossem alinhados diante dele e perguntou quem havia atirado aquela flecha tão corajosa. Gadai imediatamente se apresentou e admitiu que atirou nela e pretendia matar o comandante. No entanto, a coragem do arqueiro impressionou tanto a Gengis Khan que, em vez de matá-lo, ele o nomeou comandante do seu exército e lhe deu um novo nome, cujo significado era flecha. Mais tarde, ele se tornou um dos melhores líderes militares do líder mongol. Todos sabem quantas terras Gengis Khan possuía, que império ele criou e assim por diante. No entanto, não se fala, ou quase não se fala, sobre um detalhe: o quão rico o clã dos Khan deveria ter sido. E realmente, foi um império muito grande, com todos os recursos potenciais que se possa imaginar e que deve ter feito o império ser incrivelmente rico. Alguns estudiosos arriscam a dizer que Gengis Khan ocupa o primeiro lugar entre as pessoas mais ricas da história da humanidade. Uma das principais preocupações de Gengis Khan foi o comércio e a melhoria da economia. Ele uniu a rota da seda em um ambiente político unificado, facilitando a comunicação e o comércio entre o Nordeste da Ásia e o Sul muçulmano da Ásia Ocidental e a Europa cristã. Ele também expandiu os contatos culturais entre todas as civilizações e povos da Eurásia da época. Quanto à cultura, Gengis Khan sempre tentou incorporar elementos estrangeiros em sua própria cultura. Quando ele conquistava outro povo, pegava tudo o que havia de melhor em sua cultura. E isso diferenciava de muitos outros invasores que simplesmente destruíram a cultura conquistada. Além disso, o comandante dava grande importância à leitura e escrita. Ele ordenou que todas as crianças do Império Mongol aprendessem a ler e escrever, e também estabeleceu um sistema de escrita na Mongólia. Em breve, os resultados finais a respeito dos ossos encontrados serão divulgados pelas equipes envolvidas. Então, o mundo
terá a certificação de onde o maior comandante dos exércitos de todos os tempos foi enterrado. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!